Faxineira descobre que é herdeira de um milionário. E o que a filha faz é inacreditável. Na pequena cidade de Sertanópolis, Ana era apenas uma faxineira. Com mais de 20 anos de serviço, ela conhecia cada cantinho das casas onde trabalhava. Mas sua vida era marcada pela solidão e um espaço pequeno, com parede descascada. Cada dia era um replay. Acordar cedo, arrumar o cabelo num coque desajeitado, preparar um café preto e sair para o trabalho. Mas tudo mudou numa manhã cinzenta quando a cidade acordou com a notícia. Um homem misterioso, Samuel, encontrado morto em sua mansão luxuosa. O detalhe: ninguém sabia quem ele era realmente. Sebastião, o porteiro, espalhou que era um milionário cheio de segredos. As pessoas cochichavam pelas esquinas. Quem será o herdeiro de toda essa fortuna? Uma semana depois, Ana recebeu uma carta estranha. Com certeza não era uma conta de luz, mas um convite de um advogado para comparecer à leitura do testamento. Desconcertada, a faxineira entrou na sala do advogado e descobriu a incrível verdade. Samuel a havia escolhido como sua herdeira. A fortuna era inegavelmente imensa, mas o título de herdeira vinha com um peso inexplicável. Ana ficou paralisada, o coração batendo acelerado. Ela, uma simples faxineira, herdeira de um milionário, mas o sorriso logo se desfez ao pensar em sua filha, Lara. A menina tornara-se uma adolescente revoltada e muitas vezes ausente, perdida entre seu mundo virtual e as sombras de sua própria insegurança. A preocupação de Ana crescia a cada dia, enquanto a possibilidade de uma mudança radical a separava mais de Lara. A riqueza, ao invés de unir, parecia criar um abismo entre elas. Lara, ao saber da herança, sentiu uma mistura de ciúmes e abandono. Como assim, mãe? Agora você é rica e eu sou uma mera estudante com dificuldades para passar de ano? A relação entre elas se tornava tensa. Mas o verdadeiro drama começou quando Lara se viu envolvida em intrigas familiares. Um primo distante que sempre carregou uma rivalidade com Samuel não aceitava a ideia de ver Ana recebendo tudo, um golpe em sua própria expectativa de herança. As ameaças começaram a surgir e com elas um clima de desconfiança tomou conta da casa. Enquanto isso, Lara começou a buscar respostas. Em uma visita à antiga mansão, encontrou um diário coberto de poeira e a curiosidade despertou. As páginas continham segredos que pareciam atar ainda mais o destino de sua mãe ao do desconhecido milionário. Cada linha batia como um tambor em seu coração. O que havia nessas páginas poderia arruinar a vida simples que Ana sempre levou. Assim, com o diário nas mãos e um nó na garganta, Lara se perguntou se deveria revelar tudo ou proteger a mãe de um golpe mortal que poderia mudar para sempre suas vidas. Ali, em meio a impregnantes dúvidas, Lara hesitou. Abrir ou esconder esse segredo devastador? O futuro parecia incerto, mas uma coisa era clara: a vida delas nunca mais seria a mesma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lara hesitou, o diário pesando em suas mãos. O que deveria fazer com aquelas páginas que prometiam tudo e nada ao mesmo tempo? Ela sentia o coração disparar. O que mais ela poderia descobrir sobre o homem que havia mudado a vida de sua mãe de forma tão drástica? O som da porta atrás dela a fez pular. Era Ana, sua mãe, com os olhos cheios de preocupação. O que você está fazendo aqui, Lara? A voz dela tremia. A tensão na sala subiu como um vapor quente. Lara prendeu a respiração, pronta para esconder o diário. Mas a curiosidade maior a impediu. Mãe, olha isso! Ela estendeu as páginas em direção a Ana. O olhar da mãe se transformou. Ela pegou o diário, seus dedos tremendo. Lara, isso não é o que você pensa. Uma sombra de pânico cruzou seu rosto. Ao virar as páginas, uma frase saltou como um grito na escuridão. Eu nunca quis que você soubesse quem eu realmente sou. Quem é ele, mãe? A voz de Lara quase saiu como um sussurro. Ana respirou fundo, os olhos fixos nas palavras. O Samuel estava envolvido em coisas perigosas. Ele não era apenas um milionário. Mas antes que pudesse explicar, houve um barulho ensurdecedor no andar de baixo. O som de vidro quebrando fez seus estômagos se contraírem. Era como se o chão sob elas tivesse se aberto de repente. Lara e Ana se entreolharam, os olhos arregalados. — O que foi isso? Perguntou Lara, sentindo um frio na espinha. Elas desceram apressadas. Verbos de medo ensaiando-se nos lábios de ambas. Ao chegar na sala, o que viram fez como que todo o ar fugisse de seus pulmões. Um homem alto, com uma expressão feroz, ecoou na pequena casa como uma tempestade. Hannah se colocou na frente de Lara. — O que você quer? — Não temos dinheiro. O homem riu, um riso seco e sem emoção. — Dinheiro? Isso é uma piada. Não se preocupe, não tô aqui pro dinheiro. Tô aqui por causa do diário. E por causa de você. As palavras dele cortaram o silêncio e um nó se formou na garganta de Lara. — Você conhece meu pai? O homem piscou, seus olhos estreitados em Ana. — Não, não o conheci. Mas conheço você, Ana. Sei tudo sobre a sua nova vida. O desespero tomou conta. Ana estendeu a mão. — Eu não sei do que você está falando. Samuel era um homem bom. Sua voz, apesar da tentativa de firmeza, soava trêmula. O bom não existe no mundo dele. Ele estava metido em algo muito mais complicado do que você imagina. E agora, por sua causa, outros estão em perigo. O homem se aproximou e Lara sentiu pavor inundá-la. — Quem é você? Ana perguntou, tentando recuperar a compostura. O homem fez uma pausa, o olhar desafiador, como se estivesse pesando as palavras. Um amigo de Samuel. Um amigo que prometeu proteger o que ele deixou para trás. E você é parte disso, Ana.
se não me entregar o diário. Posso garantir que isso vai acabar muito mal para vocês duas. A atmosfera estava eletrificada. Lara olhou para a mãe, e os bois sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O diário, agora um objeto de desejo e de ameaças, virou a chave para um mundo sombrio, do qual nenhuma delas estava realmente preparada para enfrentar. Agora, o que você vai fazer? O homem perguntou, um sorriso cruel se formando em seus lábios. A tensão era palpável, e Lara percebeu que o verdadeiro legado de Samuel ainda estava escondido, esperando para ser descoberto ou destruído. O futuro parecia cada vez mais nebuloso, e a única certeza era que todas as mentiras estavam prestes a vir à tona. Ana se antecipou, os olhos se arregalando em um misto de medo e determinação. O que você quer dizer com parte disso? Sua voz, antes firme, parecia trêmula. Lara sentiu o coração acelerar. O homem não estava apenas atrás do diário. Havia algo mais profundo e ameaçador naquele olhar. O homem se aproximou. Um passo, e o ambiente ficou ainda mais tenso. Samuel era mais do que um simples milionário. Ele estava no meio de uma rede de tráfico de informações valiosas. E agora, Ana, você é a única que pode lhe ajudar. Ana tremeu. Mas eu sou apenas uma faxineira. O que eu posso fazer? Você é a herdeira. E isso significa que você tem um papel a desempenhar. Tudo o que Samuel construiu está em jogo. O homem girou seu olhar para Lara, como se soubesse que ela poderia ser a chave para algo que ainda não entendiam. Eu não quero me envolver com nada disso. Lara gritou, mantendo a distância. Isso é loucura! Ele deu um passo, os olhos fixos na mãe. Se não cooperarem, vocês duas estarão em perigo. Todo esse dinheiro, essa fortuna, tem um preço, e vocês já pagaram. Ana, agora assustada, decidiu se afastar. Não entendo o que você quer de nós. Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou pela casa. A porta foi arrombada por outro grupo de homens, todos com armas em punho. O clima era como um filme de ação, mas a realidade pressionava ainda mais forte. É agora! Um dos atacantes gritou, empurrando os outros para dentro. Ana segurou o braço de Lara com força. O desespero era palpável. Quando eu disse que estava em perigo, não era apenas por causa do diário. O homem do diário, que parecia estar no controle, agora receava pela própria vida. O medo escorreu em uma gota de suor que desceu pela sua testa. Todos os dias eu me pergunto por que Samuel me escolheu para ser a herdeira. E cada minuto que passa, tudo parece mais perigoso, disse Ana, a voz tremendo. Os novos intrusos começaram a espalhar-se pela casa, a tensão intensificando a cada segundo. O homem que era a fonte dos problemas virou-se com um olhar de revolta. Vocês me fizeram suar por dentro e agora estão arruinando tudo. Ele estava furioso, mas Lara ainda sentiu que havia algo mais. Correndo contra o tempo, Ana puxou Lara para um canto, notando que havia uma janela aberta na cozinha. Temos que sair. Não podemos ficar aqui. O pânico tomou conta delas, a adrenalina fazendo tudo parecer um borrão. Enquanto cruzavam a sala,
O próprio diário caiu ao chão, as páginas se espalhando, revelando uma foto antiga no centro. Uma imagem embaçada de um jovem Samuel ao lado de uma mulher idêntica a Ana. O choque passou como um relâmpago pela cabeça de Lara. Mãe! Ana parou, a expressão desmoronando em confusão e horror. O quê? Lara imediatamente pegou a foto, os olhos estregados de incredulidade. Ela parece com você. Quem é essa mulher? Ana olhou para a foto com uma mistura de assombro e medo. Não pode ser. Eu não sabia que... O tempo parecia congelar ao redor delas. A revelação materiais indestrutíveis ainda estava por vir. Mas a frase, eu nunca quis que você soubesse quem eu realmente sou, ecoou como um fantasma na sala. Não era apenas a fortuna de Samuel que estava em risco. O que quer que estivesse escondido nas sombras de suas vidas estava prestes a se revelar em uma explosão de segredos e mentiras. A janela ao lado estava se fechando rapidamente. Agora, vamos! Ana puxou Lara mais uma vez, mas o olhar de desespero e a revelação da foto deixaram um peso no ar. O homem das ameaças ainda estava ali, e o novo grupo já rumava em direção a elas. O futuro estava nebuloso, ainda mais do que antes. Quem sou eu de verdade? A pergunta disparou na mente de Ana enquanto elas corriam, e no fundo sabia que essa resposta poderia mudar tudo. Ana puxou Lara com força, correndo em direção à cozinha. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Rápido, filha, temos que sair agora. A adrenalina pulsava em suas veias, mas no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente Samuel? Elas atravessaram a cozinha e alcançaram a janela, quando outro estrondo fez o chão tremer. A porta estava sendo arrombada. O homem com a arma olhou nervoso para a entrada, enquanto a tensão na sala se intensificava. O coração de Ana batia tão rápido que parecia que ia saltar do peito. Vamos! Gritou Lara, empurrando a mãe para fora da janela. As duas caíram na grama e mal tiveram tempo de se levantar antes que o homem entrasse na sala, irado. Elas começaram a correr, mas o som das vozes e passos fortes atrás delas as perseguiam como sombras. Enquanto se afastavam da casa, estavam completamente sem respirar. Mas então, uma luz ofuscante iluminou a rua. Uma van preta cruzou pela esquina, parando ao lado delas. As portas se abriram e 4 homens de cara fechada, com fardas de segurança, desceram com rapidez. Entrem! Gritou um deles, enquanto a luz da van iluminava o caminho. Quem são vocês? Perguntou Ana, hesitante. Amigas de Samuel! Agora entrem logo! O desespero delas era palpável, mas a situação estava tão fora de controle que não havia tempo para perguntas. As duas entraram e um homem de cabelo grisalho começou a acelerar. A situação está mais complicada do que pensávamos. Precisamos de vocês. O diário, ele não é só um diário. A voz do homem soava grave, quase cansada. Como assim? Ana se virou, o medo ainda marcando seu rosto. Lara estava em choque, mas se agarrou à mão da mãe. Samuel estava envolvido em algo maior. Ele nunca quis que você entrasse nisso, Ana. Mas agora já não há como voltar. A herança não é só dinheiro. Envolve informações,
que podem colocar suas vidas em risco, explicou o homem. Informações? Que tipo de informações? Lara perguntou, a voz trêmula de medo e curiosidade. O homem olhou para trás, como se estivesse avaliando quanto tempo ainda tinham. Samuel arriscou tudo. Ele estava prestes a expor uma rede de corrupção que vai muito além do que você pode imaginar. Neste momento, a van fez uma curva brusca e parou. As mulheres não tinham ideia de onde estavam, mas o ambiente era sombrio. O homem do volante olhou para elas, os olhos firmes. Precisamos de vocês para pegar o que ficou. Para trás! O diário contém provas e segredos que devem ser revelados. Ana estava prestes a perguntar mais, mas Lara gritou: Mãe! A filha de Samuel! O silêncio ficou pesado. Não só o que falaram antes era sério, mas agora a identidade da mulher na foto e a possível relação dela com Samuel abriam portas para um mistério ainda maior. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Ver ninguém se aproxima de vocês, mas se não agirmos rápido, a vida de vocês será perdida nessa guerra. O homem estava visivelmente nervoso. Numa fração de segundos, Ana entendeu que havia uma conexão que nunca imaginou. A mulher da foto, quem era ela? Estava lembrando de algo, uma memória escondida. Disse, com a voz baixa e trêmula: Ela é mais do que você pensa, Ana. E a verdade pode ser devastadora. Samuel tinha razões de sobra para esconder isso de você. Esconder? O que você quer dizer com isso? Ana estava em choque, as peças do quebra-cabeça começando a se juntar. Mas cada nova revelação só trazia mais confusão. Foi quando o homem disse: Ana, você não só é herdeira do dinheiro, você pode ser uma herdeira do legado de Samuel. E eu tenho que te contar algo. A mulher na foto, ela não era estranha. Ela era você. Anos atrás. A verdade atingiu como um golpe. Ana sentiu o mundo girar. O que era real? A herança estava ligada mais do que fortuna. Era um entrelaçamento de vidas, segredos e uma identidade que ela nunca conhecera. E o tempo estava se esgotando. Precisamos ir agora! O homem gritou, enquanto passos se aproximavam rapidamente. O futuro era incerto, e Ana percebeu que a vida que conhecia estava à beira de um abismo, e a única coisa que poderia salvá-las era a resposta que nunca souberam que precisavam encontrar. Ana puxou Lara com força, correndo em direção à cozinha. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Rápido, filha! Temos que sair agora! A adrenalina pulsava em suas veias. Mas no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente Samuel? Elas atravessaram a cozinha e alcançaram a janela, quando outro estrondo fez o chão tremer. A porta estava sendo arrombada. O homem com a arma olhou nervoso para a entrada, enquanto a tensão na sala se intensificava. O coração de Ana batia tão rápido que parecia que ia saltar do peito. Vamos, gritou Lara, empurrando a mãe para fora da janela. As duas caíram na grama e mal tiveram tempo de se levantar antes que o homem entrasse na sala, irado. Elas começaram a correr, mas o som das vozes e passos fortes atrás delas as perseguia como sombras. Enquanto se afastavam da casa, estavam completamente sem respirar. Mas então,
Uma luz ofuscante iluminou a rua. Uma van preta cruzou pela esquina, parando ao lado delas. As portas se abriram e 4 homens de cara fechada com fardos de segurança desceram com rapidez. Entrem! Gritou um deles, enquanto a luz da van iluminava o caminho. Quem são vocês? Perguntou Ana, hesitante. Amigas de Samuel. Entrem logo! O desespero delas era palpável. Mas a situação estava tão fora de controle que não havia tempo para perguntas. As 2 entraram e um homem de cabelo grisalho começou a acelerar. A situação está mais complicada do que pensávamos. Precisamos de vocês. O diário. Ele não é só um diário. A voz do homem soava grave, quase cansada. Como assim? Ana se virou, o medo ainda marcando seu rosto. Lara estava em choque, mas se agarrou à mão da mãe. Samuel estava envolvido em algo maior. Ele nunca quis que você entrasse nisso, Ana. Mas agora já não há como voltar. A herança não é só dinheiro. Envolve informações que podem colocar suas vidas em risco. Explicou o homem. Informações? Que tipo de informações? Lara perguntou, a voz trêmula de medo e curiosidade. O homem olhou para trás, como se estivesse avaliando quanto tempo ainda tinham. Samuel arriscou tudo. Ele estava prestes a expor uma rede de corrupção que vai muito além do que você pode imaginar. Neste momento, a van fez uma curva brusca e parou. As mulheres não tinham ideia de onde estavam, mas o ambiente era sombrio. O homem do volante olhou para elas, os olhos firmes. Precisamos de vocês para pegar o que ficou para trás. O diário contém provas e segredos que devem ser revelados. Ana estava prestes a perguntar mais, mas Lara gritou: Mãe, a filha de Samuel! O silêncio ficou pesado. Não só o que falaram antes era sério, mas agora, a identidade da mulher na foto e a possível relação dela com Samuel abriam portas para um mistério ainda maior. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Ver ninguém se aproxima de vocês, mas se não agirmos rápido, a vida de vocês será perdida nessa guerra. O homem estava visivelmente nervoso. Numa fração de segundos, Ana entendeu que havia uma conexão que nunca imaginou. A mulher da foto, quem era ela? Estava lembrando de algo, uma memória escondida. Disse, com a voz baixa e trêmula. Ela é mais do que você pensa, Ana, e a verdade pode ser devastadora. Samuel tinha razões de sobra para esconder isso de você. Esconder? O que você quer dizer com isso? Ana estava em choque. As peças do quebra-cabeça começando a se juntar. Mas cada nova revelação só trazia mais confusão. Então, em um momento de silêncio absoluto, um estrondo profundo ecoou com o impacto de fazer tremer a van. A porta de trás se abriu abruptamente e um grupo de homens encapuzados entrou, armados até os dentes. Todos os rostos se voltaram para o homem grisalho, com a mesma expressão de desespero. Precisamos ir! Agora! Gritou ele, batendo a mão no volante. Mas antes que pudessem se mover, um dos homens armados disparou e o chão da van se iluminou com as luzes da sirene da polícia atrás deles. O que está acontecendo? Ana parecia completamente perdida. Mas o homem grisalho olhou para ela com um olhar determinado. Você é a chave, Ana.
e as suas vidas dependem de uma escolha. Tudo ou nada. Então, Lara viu algo que a fez prender a respiração. Um homem na esquina se aproximou. O rosto estava escondido, mas para Lara era impossível negar. Era seu pai. O mesmo pai que ela acreditou estar morto fazia anos. Como ele estava ali? O tempo parou. Ana, que nunca tinha mencionado o pai de Lara como parte da história, agora parecia ter todos os segredos escancarados. Pai? Lara sussurrou, a incredulidade preenchendo cada poro do seu corpo. Sim, minha filha, é hora de saber a verdade. A voz dele era fria e decidida, e a cena ao redor parecia se desvanecer, enquanto o peso da revelação caía sobre todas elas. Lara, não! Agora não é a hora! Gritou Ana. Mas era tarde demais. O que parecia ser uma fuga de um mundo perigoso agora se tornava uma armadilha repleta de mentiras e revelações. Com o pai ali, Lara não sabia se deveria confiar nele ou se estava prestes a embarcar em um pesadelo insondável. As vozes se misturavam. A van estava fervendo de tensão e a verdade estava prestes a se libertar. Ana sentiu seu mundo desmoronar. As peças do quebra-cabeça estavam ali, mas ninguém tinha ideia de como montá-las. E o futuro, muito mais incerto do que nunca. A tensão estava tão alta que parecia que a van ia estourar a qualquer momento. Ana olhou para o pai de Lara, que estava parado na porta. A expressão, uma mistura de dor e determinação. Pai! A palavra escapou como um sussurro, mas ele não reagiu. Mãe, o que está acontecendo? Lara olhou para Ana, seu olhar cheia de desespero. O homem grisalho no volante parecia igualmente tenso, observando a cena com atenção. Não temos tempo para isso, gritou, puxando a marcha e acelerando, fazendo as rodas derraparem. As vozes se espremiam entre o pânico no ar e a expectativa sufocante de uma verdade iminente. O que você está fazendo aqui? Ana perguntou, seu coração acelerando. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um estrondo feito de vidro quebrando ecoou pela van. Sangue frio. O impacto foi seguido por uma série de disparos. O silêncio foi rompido rapidamente por gritos. Vão! Vão! O homem do volante rosna, jogando a van para frente. Lara sentiu o peso da verdade se aproximar ainda mais. Ela olhou para o pai outra vez. Suas expressões variavam entre alívio e medo. Era como se ele tivesse voltado do além e agora, com sua presença, tudo que havia sido escondido estava prestes a ser revelado. Você deveria estar morto. Sua voz tremia, cheia de incredulidade. Ele baixou a cabeça, parecendo machucado. Eu sou o que você precisa entender, Lara. Não tínhamos como manter o que é real. Cada palavra parecia uma faca. Ana sentiu um nó na garganta. Você mentiu para nós. Por que não disse nada? O caráter do homem parecia tornado por uma sombra, quase como se ela estivesse vendo um fantasma. Justo quando estava pronta para explodir em desespero e raiva, tudo mudou. Um clarão na esquina, uma luz alaranjada, um projeto de efeito cativante. Explosão!
O homem grisalho gritou. O som de metal contra metal. Era como se o tempo tivesse parado. Não era uma explosão comum, mas uma sequência de eventos que desenrolava rapidamente entre elas. Uma bomba havia detonado em uma das casas, com chamas devorando tudo ao redor. A van foi arremessada para o lado, enquanto o mundo à sua volta se iluminava e se transformava em terror. Ana e Lara foram jogadas para a frente, e a confusão tomou conta. No chão, elas se encontraram em meio ao caos. A fumaça subiu e tudo ficou turvo. Lara tentou gritar, mas seus pulmões estavam cheios de ar tóxico. Mãe! A voz dela soou abafada. Quando levantou a cabeça, viu o pai lutando contra os homens encapuzados que tinham invadido a van. Estrondos, desespero total. O homem grisalho estava fora do carro, tentando repelir as ameaças enquanto uma série de tiros estalava no ar. Ana, ainda atordoada, viu que seu pai era mais do que apenas um desconhecido. Ele era o que havia se escondido dos olhos dela por tanto tempo. O que isso significava? Um jogo muito mais profundo. Cada elemento de sua vida estava se entrelaçando de um jeito que ela não imaginava. Foi quando o pior aconteceu. O homem grisalho foi atingido. Ana viu o corpo dele tombar. Não! Gritou, enquanto um grito ensurdecedor parecia rasgar o ar. O mundo em volta pareceu paralisar novamente. Uma tragédia se desdobrava em um nível muito maior. Lara tremia. Tudo fazia sentido agora, mas sua mente não conseguia processar a dor. Pai, você precisa ficar! Mas seu olhar estava fixo no homem caído. A confusão virou pânico, e a verdade começou a se revelar como um pesadelo em que não havia como escapar. A conexão que Ana e Lara tinham com Samuel estava muito além do que pensavam. Finalmente, o pai delas se virou, os olhos cheios de emoção. A verdade não é o que você acredita, meninas. E neste momento, a fumaça e o caos enveloparam a cena, enquanto Ana sentia uma fissura abrir em seu mundo. Os segredos estavam se espalhando, e cada segundo que passava era um risco com consequências impossíveis de imaginar. Lara olhou para a mãe, os olhos cheios de perguntas. O que estamos fazendo aqui, mãe? Ela já sabia que nada na vida delas voltaria ao que era antes. As chamas ao fundo refletiam no olhar de Ana, enquanto ela tentava se recuperar de tudo. O futuro delas havia se tornado uma trilha de incertezas, e a única certeza era que dos escombros da explosão, segredos muito mais profundos estavam prestes a emergir. Ana puxou Lara com força, correndo em direção à cozinha. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Rápido, filha! Temos que sair agora! A adrenalina pulsava em suas veias, mas no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente Samuel? Elas atravessaram a cozinha e alcançaram a janela, quando outro estrondo fez o chão tremer. A porta estava sendo arrombada. O homem com a arma olhou nervoso para a entrada, enquanto a tensão na sala se intensificava. O coração de Ana batia tão rápido que parecia que ia saltar do peito. Vamos! Gritou Lara, empurrando a mãe para fora da janela. As duas caíram na grama e mal tiveram tempo de se levantar antes que o homem entrasse na sala, irado. Elas começaram a correr,
mas o som das vozes e passos fortes atrás delas as perseguia como sombras. Enquanto se afastavam da casa, estavam completamente sem respirar. Mas então, uma luz ofuscante iluminou a rua. Uma van preta cruzou pela esquina, parando ao lado delas. As portas se abriram e 4 homens de cara fechada, com fardas de segurança, desceram com rapidez. "Entrem!" gritou um deles, enquanto a luz da van iluminava o caminho. "Quem são vocês?" perguntou Ana, hesitante. "Amigas de Samuel, agora entrem logo." O desespero delas era palpável, mas a situação estava tão fora de controle que não havia tempo para perguntas. As 2 entraram e um homem de cabelo grisalho começou a acelerar. "A situação está mais complicada do que pensávamos. Precisamos de vocês. O diário, ele não é só um diário." A voz do homem soava grave, quase cansada. "Como assim?" Ana se virou, o medo ainda marcando seu rosto. Lara estava em choque, mas se agarrou à mão da mãe. Samuel estava envolvido em algo maior. Ele nunca quis que você entrasse nisso, Ana. Mas agora, já não há como voltar. A herança não é só dinheiro. Envolve informações que podem colocar suas vidas em risco, explicou o homem. "Informações? Que tipo de informações?" Lara perguntou, a voz trêmula de medo e curiosidade. O homem olhou para trás, como se estivesse avaliando quanto tempo ainda tinham. Samuel arriscou tudo. Ele estava prestes a expor uma rede de corrupção que vai muito além do que você pode imaginar. Neste momento, a van fez uma curva brusca e parou. As mulheres não tinham ideia de onde estavam, mas o ambiente era sombrio. O homem do volante olhou para elas, os olhos firmes. "Precisamos de vocês para pegar o que ficou para trás. O diário contém provas e segredos que devem ser revelados." Ana estava prestes a perguntar mais, mas Lara gritou: "Mãe, a filha de Samuel!" O silêncio ficou pesado. Não só o que falaram antes era sério, mas agora a identidade da mulher na foto e a possível relação dela com Samuel abriam portas para um mistério ainda maior. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Vê, ninguém se aproxima de vocês, mas se não agirmos rápido, a vida de vocês será perdida nessa guerra. O homem estava visivelmente nervoso. Numa fração de segundos, Ana entendeu que havia uma conexão que nunca imaginou. A mulher da foto, quem era ela? Estava lembrando de algo, uma memória escondida, disse com a voz baixa e trêmula. Ela é mais do que você pensa, Ana. E a verdade pode ser devastadora. Samuel tinha razões de sobra para esconder isso de você. Esconder? O que você quer dizer com isso? Ana estava em choque. As peças do quebra-cabeça começando a se juntar. Mas cada nova revelação só trazia mais confusão. Então, em um momento de silêncio absoluto, um estrondo profundo ecoou com o impacto de fazer tremer a van. A porta de trás se abriu abruptamente e um grupo de homens encapuzados entrou, armados até os dentes. Todos os rostos se voltaram para o homem grisalho com a mesma expressão de desespero. "Precisamos ir agora!" gritou ele, batendo a mão no volante. Mas antes que pudessem se mover, um dos homens armados disparou, e o chão da van se iluminou com as luzes da sirene da polícia atrás deles. O que está acontecendo? Ana parecia completamente perdida.
Mas o homem grisalho olhou para ela com um olhar determinado. Você é a chave, Ana. E as suas vidas dependem de uma escolha. Tudo ou nada. Então Lara viu algo que a fez prender a respiração. Um homem na esquina se aproximou. O rosto estava escondido, mas para Lara era impossível negar. Era seu pai. O mesmo pai que ela acreditou estar morto fazia anos. Como ele estava ali? O tempo parou. Ana, que nunca tinha mencionado o pai de Lara como parte da história, agora parecia ter todos os segredos escancarados. Pai? Lara sussurrou, a incredulidade preenchendo cada poro do seu corpo. Sim, minha filha. É hora de saber a verdade. A voz dele era fria e decidida, e a cena ao redor parecia se desvanecer, enquanto o peso da revelação caía sobre todas elas. Pai, você deveria estar morto. Sua voz tremia, cheia de incredulidade. Ele baixou a cabeça, parecendo machucado. Eu sou o que você precisa entender, Lara. Não tínhamos como manter o que era real. Cada palavra parecia uma faca. Ana sentiu um nó na garganta. Você mentiu para nós. Por que não disse nada? O caráter do homem parecia tornado por uma sombra, quase como se ela estivesse vendo um fantasma. Justo quando estava pronta para explodir em desespero e raiva, tudo mudou. Num movimento rápido, um dos homens encapuzados se virou e apontou a arma. É claro que ele não está aqui por acaso. Vocês não compreendem a situação que estão criando. O homem grisalho puxou Lara para trás, protegendo-a. Mas Ana sentiu que, de repente, tudo parecia prestar atenção na verdade que estava prestes a ser revelada. Samuel não era um simples milionário, e seu pai sabe muito bem disso. O homem encapuzado disse com um sorriso cruel. Seu pai é quem controlava tudo isso. Ele está no centro da corrupção. E o diário que você carrega nas mãos é a última peça desse quebra-cabeça. Os olhos de Ana se arregalaram. O que você está dizendo? Ela não podia acreditar. A figura de seu ex-marido, um homem que tinha perdido por tanto tempo, agora era apresentada como um vilão. Lara ficou em choque. A única coisa que sabia sobre seu pai era que ele era um herói, alguém que tinha lutado. Como qualquer uma das suas lembranças poderia estar tão errada? Você mentiu para nós, pai. A voz de Lara saiu como um sussurro triste. Mas todo o peso da pergunta estava ali, gritando por respostas. Eu não menti. Eu estava tentando proteger vocês. O diário é a última chance que temos. Ele se virou e a tensão aumentou. Lara se sentiu perdida, sua vida inteira desmoronando. O homem encapuzado deu um passo adiante, prestes a fazer algo que mudaria tudo. Levem-nas! Não podemos deixar que revelem! E neste momento, Lara tomou coragem. Não vou permitir que isso aconteça. Ela agarrou a mão de Ana e, com uma força inesperada, começou a puxá-la para fora da van. A verdade está lá fora e vamos encontrá-la juntas. As luzes da sirene se intensificaram ao redor delas e o eco de tiros começou a soar como música de fundo. O futuro era incerto, mas naquele instante, Lara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Cada revelação havia mudado sua vida, e agora a única certeza era que nada,
absolutamente nada seria como antes. Lara puxou a mão da mãe e começou a correr para fora da van. Um impulso desesperado tomou conta delas, e a adrenalina fez seu coração disparar. Mãe, vamos! A fumaça as envolvia, e os gritos ecoavam, mas a única coisa que importava era a liberdade. Elas precisavam sair dali. O pai, ainda na porta da van, olhou para elas, o olhar cheio de um misto de dor e urgência. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O perigo está aqui. Lara só conseguiu sentir raiva. Você mentiu para nós. Agora vá embora. Ela estava prestes a entrar em mais uma discussão, mas Ana a puxou com força. Nós não temos tempo. Precisamos seguir em frente. Mas antes que pudessem avançar, um truque de luz na esquina chamou a atenção de Ana. Um carro branquíssimo, novo em folha, parou bruscamente. As portas traseiras abriram e 3 homens saíram, distribuindo olhares certos e ameaçadores. Eles eram parte do mesmo time do homem encapuzado que ainda estava ali, como um predador em um circo de horrores. O clima de tensão se intensificou. Sem pensar 2 vezes, Ana segurou a mão de Lara. Para frente! Temos que correr! Ambas saíram disparadas pela rua, sem olhar para trás. O que deixaram para trás era um emaranhado de segredos. Havia algo que precisava contar a vocês, gritou o pai, tentando alcançar as 2. Ana hesitou, mas Lara a puxou, lembrando-lhe da destruição que ele havia causado em suas vidas. O passado parecia um peso em seus corações, mas Lara estava determinada a deixá-lo para trás. Enquanto corriam, uma explosão repentina cortou-o. Como um raio que jogou fogo em seus sentidos. O carro branco havia sido atingido. A explosão iluminou a noite e o barulho fez o chão tremer. Uma onda de calor as envolveu e elas foram empurradas para o lado. Lara caiu e Ana imediatamente a puxou pelo braço, levantando-a com dificuldade. Vamos, vamos! Ana gritou, mas apenas para se calar ao ver o que estava acontecendo. Os homens que saíram do carro estavam agora de pé, olhando em volta, como se fossem parte de um filme de ação. E tudo estava acontecendo tão rápido. Cada segundo contava. A cena ficou caótica, gritos de pânico e correria. Lara sentiu o coração acelerar. A adrenalina pulsava em suas veias. E foi nesse caos que algo a atingiu como um relâmpago. Um dos homens do carro levantou a mão e apontou para Lara. Nós sabemos a verdade sobre você. Ele estava mais perto do que deveria. Uma sensação estranha tomou conta dela. O que você quer dizer com isso? A incredulidade a dominou. Ana, percebendo seu estado, tentou empurrar Lara para trás. Saiam daqui! Mas a voz dela tremia. Então o homem fez uma revelação que deixou o mundo de Lara em colapso. Você não é a filha de Samuel. Você é a filha dele. Lara ficou paralisada. Do meu pai? O que você está dizendo? A realidade parecia esvaecer-se como um sonho. Ele tem suas razões, mas você é mais do que pensa. O diário que sua mãe carrega é um fragmento da verdade. E Samuel escondeu muito mais. Do que isso? Os olhos de Lara se alargaram. O que isso significava? Uma nova identidade.
e seu universo virou uma tempestade de emoções. O homem que se dizia amigo do pai estava revelando que seu passado a conectava a um mundo do qual ela deveria ter sido o oposto. Foge, Lara. Não escute! Ana gritou, como um grito de desespero. Mas Lara estava paralisada ali, processando as últimas palavras, cada som perfurando a sua mente. Os homens começaram a se aproximar. O jeito como eles olhavam a fazia sentir como se estivesse em um filme de terror. Você é a chave para tudo, e seu pai não vai deixá-la sair dessa. Os gritos da multidão aumentaram, junto com o barulho de sirenes que se aproximavam. O que isso significa? Mãe, Lara se virou, a voz embargada pela confusão e desespero. Ana não sabia o que dizer. Ela também estava em choque, enquanto seu mundo desmoronava, revelando que a verdade era muito mais complicada e aterrorizante do que podiam imaginar. No fim, tudo pode depender de você, Lara. E com essas palavras, o tempo parecia congelar. Os horrores da revelação obscureciam tudo ao redor delas. O destino de cada um estava prestes a ser decidido. E no fundo, uma pergunta pairava no ar. Quem exatamente eram elas? E quem estava realmente no controle de suas vidas? Lara puxou a mão da mãe e começou a correr para fora da van. Um impulso desesperado tomou conta delas e a adrenalina fez seu coração disparar. Mãe! Os gritos ecoavam, mas a única coisa que importava era a liberdade. Elas precisavam sair dali. O pai, ainda na porta da van, olhou para elas, o olhar cheio de um misto de dor e urgência. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O perigo está aqui. Lara só conseguiu sentir raiva. Você mentiu para nós. Agora vá embora. Ela estava prestes a entrar em mais uma discussão, mas Ana a puxou com força. Nós não temos tempo. Precisamos seguir em frente. Mas antes que pudessem avançar, um clarão iluminou a esquina. Um carro branco, novo em folha, parou bruscamente e as portas traseiras se abriram. De Lara! Para a frente! Temos que correr! Ambas dispararam pela rua, sem olhar para trás. O que deixaram para trás era um emaranhado de segredos. Havia algo que precisava contar a vocês, gritou o pai, tentando alcançar as duas. Ana hesitou, mas Lara puxou, lembrando-lhe da destruição que ele havia causado em suas vidas. O passado parecia um peso em seus corações, mas Lara estava determinada a deixá-lo para trás. Enquanto corriam, uma explosão repentina cortou o ar, como um raio que jogou fogo em seus sentidos. O carro branco havia sido atingido. A explosão iluminou a noite e o barulho fez o chão tremer. Uma onda de calor as envolveu e elas foram empurradas para o lado. Lara caiu e Ana imediatamente a puxou pelo braço, levantando-a com dificuldade. Vamos, vamos! Ana gritou, mas apenas para se calar ao ver o que estava acontecendo. Os homens que saíram do carro estavam agora de pé, olhando em volta, como se fossem parte de um filme de ação. E tudo estava acontecendo tão rápido. Cada segundo contava. Os gritos de pânico e a correria aumentaram. Lara sentiu o coração acelerar. A adrenalina pulsava em suas veias. E foi nesse caos que algo a atingiu como um relâmpago. Um dos homens apontou para Lara. Nós sabemos a verdade sobre você. Ele estava mais perto do que deveria.
Uma sensação estranha tomou conta dela. O que você quer dizer com isso? A incredulidade a dominou. Ana, percebendo seu estado, tentou empurrar Lara para trás. Saiam daqui! Mas a voz dela tremia. Então, o homem fez uma revelação que deixou o mundo de Lara em colapso. Você não é a filha de Samuel. Você é a filha dele. O tremor de sua própria voz fez Lara paralisar. Do meu pai? O que você está dizendo? A realidade parecia esvaecer-se como um sonho. Ele tem suas razões, mas você é mais do que pensa. O diário que sua mãe carrega é um fragmento da verdade, e Samuel escondeu muito mais do que isso. Os olhos de Lara se alargaram. O que isso significava? Uma nova identidade? Seu universo virou uma tempestade de emoções. O homem que se dizia amigo do pai estava revelando que seu passado a conectava a um mundo do qual ela deveria ter sido o oposto. Foge, Lara! Não! Escute! Ana gritou, como um grito de desespero. Mas Lara estava paralisada ali, processando as últimas palavras, cada som perfurando a sua mente. Os homens começaram a se aproximar. O jeito como eles olhavam a fazia sentir como se estivesse num filme de terror. Você é a chave para tudo, e seu pai não vai deixá-la sair dessa. Os gritos da multidão aumentaram, junto com o barulho de sirenes que se aproximavam. O que isso significa, mãe? Lara se virou, a voz embargada pela confusão e desespero. Ana não sabia o que dizer. Ela também estava em choque, enquanto seu mundo desmoronava, revelando que a verdade era muito mais complicada e aterrorizante do que podiam imaginar. No fim, tudo pode depender de você, Lara. E com essa frase, o tempo parecia congelar. Os horrores da revelação obscurecendo tudo ao redor delas. O destino de cada um estava prestes a ser decidido. E no fundo, uma pergunta pairava no ar. Quem exatamente eram elas? E quem estava realmente no controle de suas vidas? Então, um disparo ecoou. Um dos homens armados puxou o gatilho, e tudo se transformou em um turbilhão de dor e desespero. O impacto atingiu o pai de Lara, que caiu ao chão, e com ele, todo o peso da mentira começou a desmoronar. As duas mães se entreolharam, chocadas, e a verdade estava prestes a ser exposta em 1000 pedaços. O que mais elas não sabiam? Lara congelou ao ver seu pai cair ao chão, o sangue tingindo o asfalto. O tempo parecia ter parado. O desespero a dominou. Ana, apavorada, se lançou sobre ele. Não, não, por favor! As palavras escapavam de sua boca como um grito desesperado. O peso do que estavam enfrentando caía como um manto escuro sobre elas. Levante-se! Você não pode deixar isso acabar assim! Lara gritou, mas a verdade era que as lágrimas a impediam de pensar. O pai dela era uma estranha mistura de sentimentos agora. Um homem que ela esperou sempre, mas que havia sido um fantasma por tanto tempo. Os homens encapuzados se aproximavam, mas não para ajudar. Eles riam. Os ecos de suas gargalhadas misturavam-se ao som da sirene da polícia, que se aproximava rapidamente. O mundo parecia um pesadelo, e Lara não sabia como escapar. Mãe, precisamos ir! Gritou Lara, puxando Ana. O olhar de Ana estava fixo no pai, mas a dor nos olhos dela refletia a confusão e o medo que preenchiam o ar. Ele precisa de nós! Ana gritou,
Mas Lara sabia que aquela batalha não podia ser vencida ali. A explosão do carro ainda reverberava no fundo, mas agora não era hora de hesitar. Lara pegou a mão da mãe e juntas elas começaram a correr. Correr para longe do que poderia ser um fim trágico. Elas não podiam olhar para trás. Só o que importava era o momento. A sobrevivência. Enquanto saíam correndo, o homem grisalho, que havia agido como uma ponte entre o passado e o presente, levantou-se da calçada, mas não tinha mais certeza se ele estava em pé. Vocês não entendem. Isso vai além de tudo. Ele estendeu a mão para as duas, mas as palavras eram como um eco distante. Cada verdade que havia sido escondida tinha um preço que eles estavam prestes a pagar. Mãe, quem somos realmente? Sua pergunta foi cortante, um fio afiado na confusão e medo que as envolvia. Ana hesitou. Eu não sei, filha, mas o que eu sei é que precisamos encontrar respostas. Precisamos de segurança. O medo estava lá, mas em seu olhar havia determinação. Vamos descobrir juntas. Não é o fim, mas o começo. As sirenes estavam mais perto agora, e a multidão se aglomerava, criando uma cena caótica. Lara olhou para trás uma última vez, seu pai cercado por uma sombra de escândalos e desamparo. Ela não podia sofrer por ele se também quisesse viver. A verdade a ardia como um fogo no peito. Mas agora era a vez delas de moldar o próprio destino. Lara e Ana correram para uma rua lateral. Seus corações batiam como tambores de guerra, a adrenalina pulsando em suas veias. O que era real? O que era ficção? O sentimento de que estavam sendo puxadas para um emaranhado de segredos só aumentava. As perguntas se acumulavam e a única certeza agora era que o passado tinha se entrelaçado com o presente de uma maneira inexplicável. Elas podiam ouvir a confusão da multidão ao fundo, mas não podiam mais se permitir olhar para trás. Lara agarrou a mão da mãe com força. Mãe, só nós duas. Isso é o que importa. De repente, a rua se abriu para elas e um carro parou. O vidro escuro desceu com um rangido e uma voz familiar soou. Me sigam. Era um aliado, um que conhecia a verdade. Assim, com a vida delas prestes a mudar novamente, a jornada apenas começava. E você, está pronto para saber o que vem a seguir? Então, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a viver essa experiência. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.